Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática conectada. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias. Falei errado, é geometria dinâmica, matemática conectada é nosso aprofundamento. Mas não deixa de ser uma aula de matemática conectada, mas o nome do nosso componente é geometria dinâmica. Eu estava pensando aqui na vida, falei errado, geometria dinâmica. O tema da nossa aula de hoje, vai aparecer para vocês aí, atividade 3, blocos de comandos do Scratch. Pode ver que está escrito matemática conectada na tela, mas claro, o nosso componente, geometria dinâmica. Então hoje a gente vai continuar falando do Scratch, mas a gente vai explorar um pouquinho os blocos de comando. Você lembra do Scratch? Aquele joguinho que tem o gatinho como padrão, que movimenta, que eu posso criar vários movimentos. Eu já ensinei a baixar ele, já dei uma visão geral. Sim, agora a gente vai começar a entender um pouquinho sobre os blocos de comandos para você, aluno, aí poder criar um jogo, tá bom? Então a gente vai estar aqui apresentando a atividade 3 e você aí já vai estar fazendo a atividade 3, a 4 e a 5, que é criar o seu jogo usando o Scratch. Vai criando já vai entendendo, já vai fuçando. Cria o seu jogo para apresentar para os seus amigos, para os seus professores, para você verificar se está funcionando ou não, tá bom? Então vai aproveitando cada aulinha, cada coisa que eu falo, para ir conhecendo e começando a mexer aí no Scratch, que é uma ferramenta tão rica, tá bom? Bom, para começar, antes mesmo de apresentar os blocos de comando, a gente vai falar do aprofundamento, matemática conectada, que estava na minha cabeça. Sim, e vai falar um pouquinho de onde a gente está, da atividade 3, vai falar também dos eixos estruturantes. Então, vamos lá, vamos começar. Então, qual é o nome mesmo do nosso aprofundamento? A professora já falou várias vezes hoje. Matemática conectada. E qual que é a área dele? Claro, de matemática e suas tecnologias. E a gente está na unidade curricular número 2, Jogos da Estratégia Criação, a parte de criação de jogos. E o meu componente, que era para começar a aula, geometria dinâmica. Tudo bem até aqui? Geometria dinâmica do Matemática Conectada, já sei disso, mas o Geometria Dinâmica não está sozinho. Tem outros componentes aí? Tem. Vamos ver qual é o componente? Olha lá. Tem conexão lógicas, eu e o mundo, professor Tony. Geometria Dinâmica, que é o meu, né, professora Roberta. Universo Elétrico no Mundo dos Jogos, professora Viviane. E Design de Games, professor Anderson. Então, esses 4 componentes formam aí o famoso Matemática Conectada. E já quero agradecer aí quem está comigo aqui, a Flávia, né? Tudo bem, Flávia? Flávia está aqui hoje para me ajudar aí, né? Para trazer a minha voz, alcançar a todos, né? Ela ajuda muito. E ela vai hoje aprender um pouquinho aí do Scratch, tá bom? Então, vamos continuar. Já falei dos nossos componentes, agora eu vou falar da atividade 3, é onde eu tô, né? Muito bem, a atividade 3 a gente já deu 2 aulas. Aula 1, baixando a plataforma Scratch, que ensinava como baixar, como se inscrever na plataforma. Aula 2, conhecendo a plataforma. Aí eu falei de cada área do Scratch, para você saber onde coloca cenário, onde coloca personagem, onde você põe os scripts, que é todo o código, né? Onde puxa o código, quem são os blocos de comando. Então, eu fiz uma visão geral, como muda o idioma, se precisar, como salvar. Fiz aquela visão geral de quem é o Scratch. E até mostrei uma programação, certo? E hoje eu vou explorar bem os blocos de comando. Então, a aula de 3 aí, né? Nome da aula de hoje, blocos de comandos do Scratch. Muito bem, eixo estruturante. Nosso componente tem 2, investigação científica, que é a lupa, e processos criativos, que é a lampadinha. E o objetivo da aula de hoje é conhecer e explorar os blocos de comandos da plataforma Scratch, como eu já disse. E lembrando sempre que a nossa aula é baseada onde? No MAPPA, M-A-P-P-A, Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento. E a gente está lá no volume 2, o meu componente fica lá na página 47 e tem a capa aqui, do Matemática Conectada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Preparados agora para começar a aula falando dos blocos de comando? Então, vamos começar falando aí do Scratch. Então, nessa aula vamos explorar a paleta de blocos de comando do Scratch. Você vai falar, professora, eu estou vendo a tela do Scratch aberta aí e eu não lembro onde é a paleta aí dos blocos. Então, a paleta dos blocos, ela fica aqui onde eu pus a seta laranja, do lado esquerdo. Por que eu chamei de paleta de blocos? Porque tem uma paleta de cores. Tá. Esses blocos de comando são separados por cores. Então, eu vou até ampliar aqui, do lado direito, eu pus ele um pouquinho maior, tá bom? A gente tem o azul, que são os blocos de movimento, o roxo, que é a aparência, um lilás aí, som, um amarelo, eventos, um laranja claro, controle, um azul claro, sensores, um verde, operadores, laranja mais escuro, variáveis, e por último um vermelhinho, que são os meus blocos,
tá bom? E vocês vão ver no decorrer das aulas que aqui do lado esquerdo, ó, embaixo da tela, tem um sinalzinho de mais que você pode adicionar umas outras opções. Então tem uma aula aí que eu vou usar a caneta para riscar. Eu vou fazer o bonequinho andar formando um quadrado, um triângulo, um pentágono, dá para fazer várias coisas. E aí eu vou clicar ali no mais e vou adicionar mais um bloco, que é o bloco caneta, tá bom? Então, se você clicar lá, tem vários outros blocos que você pode adicionar. Estes que eu falei aqui são os padrões. Então, a gente tem no total aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. Esses são os principais 9 blocos, tá bom? E eles são separados por cores. Então, hoje eu vou explorar um pouquinho de cada um. Eu vou falar o que cada um tem lá dentro dele, vou mostrar os comandos e no final da aula eu vou montar uma programação para a gente ver e treinar um pouquinho, mexer um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver a carinha, então, de cada um aí, ó. Então, a paleta de blocos de comandos do Scratch, ela é categorizada por cores. E em cada cor representa um tipo de código. Toda vez que eu tiver um código da programação azul, eu estou falando de movimento. Azul clarinho aqui, né? Quer dizer, azul escuro, desculpa, esse tom de azul, mas azul royal, vai? É o de movimento. Toda vez que eu tiver um amarelo aparecendo um comando que a parte de trás é amarela, estou falando de eventos. Toda vez que for verde, operadores. Toda vez que for roxinho, é de aparência. O controle já é um laranja, clarinho, e as variáveis é um laranja mais escuro. E a gente tem o som, que é um lilás, sensores, que é um azul claro, e os meus blocos aqui, que é um vermelhinho. Aqui tá meio rosinha, meio rosa para vermelho aí, tá bom? Tudo tranquilo? Então, na hora que eu vejo lá, se eu quero um comando de movimento, eu vou procurar movimento é azul. Eu vou procurar dentro da paleta azul. Ah, não, eu quero um de aparência. Vou lá na aparência. Ah, qual é a aparência? É o roxo. Vou lá e uso o roxo. Ah, não, eu quero um de variável, laranja escuro. Então, dependendo do que você quer, você vai escolher a cor. Aí você fala, professora, mas e se eu não souber? Você desce lá, você rola, né? Tem aquela rolagem ali que você consegue ver todos, mas eles estão separados por cores de acordo com a sua categoria. Tudo bem? Tudo que tem a ver com movimento está dentro de movimento. Tudo que tem aparência tem a ver com aparência. Está lá na aparência. Som está dentro do som. Ele foi organizado para ficar mais fácil para você achar. Lembrando que quando a gente fala no Scratch, a gente está falando de uma programação em blocos, que um bloco encaixa no outro. Então, você vai lá e puxa e encaixa. Então, você pode encaixar vários em várias cores diferentes? Sim, vai depender do que você quer montar. Então, você pensa na estrutura, né? Já imagina a sua programação. E aí você vai puxando os blocos e vai fazendo os movimentos. E aí, toda vez que você quer treinar, você aplica lá clica na bandeirinha verde e ele mostra o que você está fazendo, tá bom? Vamos explorar cada um deles? Vamos lá? Vamos começar com o movimento? Então, aqui na tela, ó, canto direito, eu vou sempre colocar qual é o bloco que eu tô, qual a paleta do bloco. Então, no caso, eu estou em movimento. E aqui no centro da tela, eu vou colocar o que tem dentro e todos os possíveis bloquinhos que você consegue pegar lá dentro, todos os comandos possíveis. Então, dentro de movimento, o que será que tem dentro de movimento? O que meu personagem pode fazer relacionado com movimento? Então, movimentos são códigos utilizados para realizar algum tipo de movimento. Esse tá meio óbvio, né? Chama movimento e é para realizar movimento. Tá bom, professora? Mas que tipo de movimento? Será que é só se deslocar? Vamos ver o que tem de opção aí? Só um detalhe, tá? Que eu não sei se eu já comentei, que eu acho que não. Quando a gente fala no Scratch, aquela telinha quadrada, onde acontece todo o movimento, a gente tem ali o plano cartesiano. A gente tem um eixo X bem lá no meio e um eixo Y lá no meio, se encontrando lá com 4 quadrantes. Então, a gente tem essa coisa de falar movimente no X. Então, a gente está falando da horizontal. X positivo vai para a direita, X negativo vai para a esquerda. Ah, movimente no Y. Para cima e para baixo. Positivo para cima, para baixo negativo. Mesma coisa que plano cartesiano, tá bom? Então, vocês vão ver uns comandos aí, movimente o X, faça alguma coisa com Y. Tem a ver com horizontal, o eixo X, e vertical, o eixo Y, tá bom? Então, vamos lá, ó. Mova 10 passos. Então, se o seu personagem tiver viradinho, por exemplo, para a direita, ele vai mover 10 passos para a direita. Se o personagemzinho estiver inclinado aqui, formando 45 graus, ele vai mover 10 passos na direção de onde tiver o seu personagem, o seu ator, tá bom? Então, você pode mexer também nessa quantidade, tá escrito 10. 10, posso pôr 20, posso pôr 30, posso pôr 100? Pode. Mas lembrando também que a gente tem o zero lá, então tem o menos 120, acho que é mais 120. Tem uma quantidade, a gente pode até pôr aqui para vocês o eixo para a gente ver o exato, tá bom? Mas tem uma quantidade para o lado esquerdo e para a direita que ele pode ir, tanto para cima quanto para baixo também, tá bom? Porque é um plano cartesiano limitado dentro da tela, tá bom? Mas você consegue mudar a quantidade de passos. Legal. Segunda coisa que tem aqui, tanto o segundo quanto o terceiro são iguais, tá? Gire, aqui no sentido horário, né, o primeiro.
15 graus, que você pode pôr 15, 30, 45, 1, você pode mexer nisso, 180, tá bom? Ou contra o horário, sentido anti-horário. Então, tanto um quanto o outro é a mesma coisa de girar. Então, se seu personagem está lá viradinho para a direita, quando você fala gire 15 graus, ele vai descer no sentido horário, por exemplo, 15 graus. Então, se a gente tiver o bonequinho assim, ó, voltadinho para a direita, ele vai girar 15 graus para baixo ou para cima. E aí o bonequinho vai ficar inclinado. Sou muito bem para desenhar bonequinho, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam. Tá bom. Vá para a posição, aí aqui você pode trocar. Toda vez que tem essa setinha aqui, significa que você pode trocar. No caso, aqui está escrito posição aleatória, mas você pode clicar e escolher as opções que tem aí dentro, tá bom? Então, todos que tiverem setinha aqui, ó, tem esse outro. Todos que tiverem a setinha, você tem o para você trocar a posição aleatória. Tudo bem? Legal. O próximo que tem, vá para x, y, 0 e 0. Aqui é onde você altera a posição. Ah, eu quero que ele vá para a posição x igual a 10, y igual a menos 20. Você vai escolher dentro do plano cartesiano um valor para o x e um valor para o y. Digita lá e ele, na hora que passar por esse comando, o bonequinho vai, puff, automaticamente, do nada ele pula. Daqui ele vai para lá. Ele vai direto. Por que eu estou falando isso? Porque tem um que é deslize e para. Então, se for o deslize e para, ele vai deslocando até lá. Agora, vá para, ele simplesmente apaga daqui e aparece na posição que você colocar. Tudo bem? Legal. Deslize por 1 segundo até a posição, aí você escolhe a posição também. Então, aqui você pode mexer no tempo, por 1 segundo, por 2, ele vai mais devagar, e ele vai lá na posição aleatória ou a posição que você quer. Olha lá, deslize 1 segundo, 2, 3, para x e y. Então, a diferença entre vá para e deslize é que o vá para ele vai direto e o deslize ele vai devagarzinho. Você pode pôr o tempo também. 1 segundo vai um pouquinho mais rápido, 2 ele vai um pouquinho mais devagar e assim por diante. Então, você pode mexer no tempo e nas posições x, y. Então, onde está branquinho, você pode mudar o número. E onde tem a setinha, você pode escolher dentre essas opções que tiverem lá. Tá bom? Tem lá a ponte para a direção 90, que é quando ele fica virado para a direita. Tá bom? Você pode virar ele. A ponte para o ponteiro do mouse. Aqui você pode fazer o personagem seguir o ponteiro do mouse ou até seguir outra coisa. Tem a opção aí. Você pode adicionar valores para o X. Então, você pode fazer seu bonequinho andar para a direita. Pode adicionar... Lembrando que se você for positivo, é para a direita. Se você colocar negativo, ele vai para a esquerda. Então, adicione no X, é na horizontal. E adicione no Y, é na vertical. Positivo, ele vai subir. Negativo, ele vai descer. Tá bom. Mude x para, então você pode mudar só o valor do x, ou seja, na horizontal. Você pode fazer o seu bonequinho simplesmente mudar de posição só na horizontal, mude o x para, ou na vertical, mude o y para. Lembra, x é horizontal, y é vertical. Tá bom? Tem os dois. Tem esse aqui que a gente vai usar hoje, se tocar na borda, volte. Então você tem o contorno lá, se o bonequinho bater na borda, ele vai voltar e vai para outra direção. Tá bom? E tem o define o estilo de rotação para esquerda para direita para esquerda, que você pode escolher aí. O que são esses outros aqui, ó? Posição X, posição Y, direção. São valores que você pode colocar dentro das bolinhas. Então, você pode falar posição X, você marca uma posição fixa e ele vai direto para essa posição. Ou Y, ou a direção. Então, aqui a gente tem que fuçar mesmo, na hora que a gente estiver fazendo lá, a gente vai dar fuçada aí em alguns para você entender o que são os comandos de movimento. Mas na sua cabeça tem que ter, falou em movimento, é um personagem, um ator, um bonequinho que você escolheu, se deslocando, ou para horizontal, ou para vertical, ou na diagonal. Você mexer com X e Y ao mesmo tempo, ele mexe na diagonal. Ou seja, fazer algum tipo de movimento. Girar, tá bom? Ir para um determinado lugar. Falou em movimento, falou nesse bloco de comando chamado movimento. Tranquilo, né? Vamos para o próximo? A gente tem aí o de aparência. Professora, o que tem a ver aparência? Códigos utilizados para modificar cenários e inserir frases para os atores em determinados instantes. Como assim modificar cenário? Pode estar seu personagem lá num cenário atrás que tem um espaço e você quer que ele vá para dentro de uma casa. Aí você faz um comando, põe um comando desses aí e o cenário de trás vira uma casa. Ou o cenário que já tem lá de opção, ou ele vira um parque. Você consegue mudar o cenário, tá bom? E frases em determinados instantes é quando está o personagem e aparece do lado dele uma frasezinha falando ali ou pensando ali do lado, tá bom? Então olha o que a gente tem aí. Diga olá por 2 segundos, lembrando que você pode mudar essa frase do olá e você pode mudar o tempo também. Só diga olá, aí ele vai aparecer só escrito olá. Lembrando que isso aqui não é som, tá? É um balãozinho escrito olá lá dentro, tá bom? Para a pessoa ler. Agora aqui tem pense. Fala, professora, qual a diferença entre diga e pense? O diga é o balãozinho concreto. O pense é aquele balãozinho
que ele é como se fosse uma nuvenzinha, para dizer que ele está pensando e não falando. Mas aparece o balão com a frase dentro. Então aqui ele pôs, pense, por 2 segundos, você pode mudar esse pode pôr outra coisa. Pense, alguma coisa legal, pode pôr o que você quiser lá dentro, tá bom? Pode pôr por um tempo ou só colocar o pensamento. Mude fantasia para, aqui tem personagens que têm várias poses diferentes. Então o gatinho mesmo, ele pode estar de lado, ele pode estar com a perninha levantada, pode estar com o bracinho levantado. Entrando no personagem, ele tem posições diferentes. Então no meio da sua programação, você pode mudar a posição dele. Então você muda a fantasia dele. Então aqui você escolhe a fantasia. Ou você pode escolher para ir para a próxima fantasia, trocando aleatoriamente para a próxima, né? Você pode mudar o cenário, como eu disse, então você escolhe o cenário que você quer que mude. Você pode ir para o próximo cenário, você põe vários lá e ele já vai mudando automaticamente para o próximo toda vez que passa por esse comando. Você pode mudar o tamanho. Mude 10 no tamanho. Você pode simplesmente fazer o tamanho ficar maior, quando é positivo, menor, né? Quando é negativo. Pode definir um tamanho 100% ou menor, reduzir em porcentagem, tá bom? Você pode mudar o efeito de cor. Tudo que tem a ver com a aparência, você pode mudar aqui, Define efeito de cor como, aí você pode mudar. Remova os efeitos gráficos, mostre, esconda. Vá para a camada da frente aqui, camada da frente, camada da trás. É fazer o personagem ficar na frente de uma determinada... põe 2 personagens. Um fica na frente do outro, ou ele troca de posição. Então, ele pode passar por trás da... Você põe lá uma árvorezinha, ele passa por trás da árvorezinha. Você consegue fazer essa mudança de posição, tá bom? Então, vá para frente, vá para trás, várias camadas. E aqui você tem as fantasias, que você pode pôr, todo esse redondinho que você encaixa dentro de códigos que tenham redondo, tá bom? Então, fantasia o número, cenário o número, tamanho... Tudo isso faz parte de aparência. Muito bem, próximo, som. Professora, som tem a ver com som. Legal. Código utilizados para emitir algum tipo de som. Como eu selecionei o personagem gato, então aqui está aparecendo, toque o som miau, que é o que ele tem de opção, tá bom? Mas você pode incluir sons também seus, tem como baixar, como incluir. Toque o miau até o fim, toque só o miau, toque todos os sons, pare todos os sons. Mude 10 no efeito do som, que aqui tem o som, tem uma numeração, ficar mais grave, mais agudo, você consegue mudar, tá bom? Você pode mudar o tom, ou o efeito ou o tom. Você pode remover os efeitos sonoros num determinado momento para ficar mudo. Você pode fazer o mude o volume em menos 10. Você pode aumentar, né? Se for negativo, está diminuindo. Se for positivo, está aumentando. Você pode aumentar e diminuir o som. E você pode também mudar em porcentagem, tá bom? E aqui todos os ícones que tem a ver com volume, quando você quiser encaixar o volume no meio de uma programação, é esse redondinho que você puxa. Tudo bem? Falou em som, posso mexer no som. Então, já vi aparência, já vi movimento, já vi som. Qual é o próximo? Eventos. O que os eventos fazem? Isso é importante. Código utilizados para executar ações pré-definidas pelo usuário em determinados instantes. Todos esses que têm essa coisinha redonda em cima são os bloquinhos que a gente usa para começar alguma programação, tá bom? Então, esses aqui que eu estou fazendo a setinha são os de começo. Esses 2 aqui já são do meio do caminho. Então, quando clicar na setinha verde, que é o que inicia, então, inicia quando? Quando clica na setinha verde. Ou pode iniciar quando a tecla espaço, você pode escolher espaço, seta para cima, seta para baixo, pode escolher letra, for pressionada. Então, você pode, a partir do momento que eu clico no A, o personagem começa a se movimentar. Você pode. Então, esse quando é o início. Quando eu quero que comece? Só quando clica no verde? Não, quando clica naquele botão, tem como escolher, tá bom? Quando esse ator for clicado, então, quando alguém clica em cima do ator, ele cria ou começa a criar um movimento. Quando o cenário mudar, você escolhe o cenário, aí começa o movimento. Quando começar um certo ruído, aí ainda tem até um número aí maior que tanto, você pode começar um movimento, porque aqui você consegue fazer várias coisas, né? Quando receber tal mensagem, você pode trocar o movimento. E aqui também, começar o movimento, transmitir a mensagem e esperar. Tudo isso aqui são os comandos que têm a ver com eventos. Normalmente, a gente pega um desses que tem redondinho para começar qualquer programação, porque é através desse redondinho onde você começa a sua programação. Quero começar lá no verdinho, põe lá do verdinho. Posso pôr para cada personagem começar no verdinho? Pode, mas você pode começar querendo, quero que clique no A. Então, você vai lá e põe o comando para começar clicando no A. Quero que comece a clicar quando eu vou com a setinha para cima. Você escolhe esse comando. Então, você inicia com esse eventos. Tudo bem? Eventos na cor amarela. Tá bom. Agora, o próximo, controle. Esse controle é usado bastante também, tá bom? São códigos utilizados para testar condições e para repetir procedimento. Então, você pode pedir para esperar 1 segundo, 2, 3. Você pode pedir para repetir tantas vezes. Eu quero que o bonequinho ande 100 passos 15 vezes. Então, você põe lá, repita 15 vezes e põe um movimento ali dentro. Então, ele encaixa aqui dentro, o
que você quer que faça, repetindo tantas vezes. Sempre, esse aqui a gente usa também, para ficar um ciclo. Fica repetindo sempre a mesma coisa. Tem o condicional. Se, tá vendo que aqui tem o formato de um hexágono? Você vai colocar alguma coisa aqui. Se tal coisa acontecer, então, coloca aqui dentro. Ou pode ser, se tal coisa acontecer, então, se não, são aqueles condicionais que a gente usa aí na programação. Tem o espere até, e aí você coloca alguma coisa aqui, espere que tal coisa aconteça. Repita até que tal coisa aconteça, aí você põe aqui o que você quer que repita. Pare, você pode escolher o que você quer que pare, todos, tal coisa ou não. Aqui tem de início, ó, quando eu começar com clone, essa parte é de clone, quando você quer fazer um clone do seu ator. Quando eu começar com clone, crie o clone desse ator, apague o clone, você consegue fazer um clone aí através do controle. Então, o que a gente usa muito aí? O espere, o repita, o se então, né? Eu acho que esses são os mais, né? Se então, acho que é o que mais usa e o repita. Eu uso bastante. Espere, repita e o sempre. Sempre também eu uso, tá? Legal. Aí, sensores. O que são os sensores, professora? Que é o azul claro. Códigos utilizados para captar respostas do usuário para que as ações possam ser executadas de acordo com as entradas. Aqui você pode pedir para a pessoa, digite alguma coisa. Então, escolha um número, e a pessoa digita. Qual é o seu nome? A pessoa digita. Então, aqui é aquele comando da pessoa digitar. Então, é a interação entre a pessoa que programou e o usuário do jogo. Tá bom? Então tem aqui, ó, tocando no ponteiro tal, acontece tal coisa. Pode ver que esse é hexagonal, esse é encaixado dentro de alguma programação. Toque na cor, a cor tal troca para tal cor, distância entre o ponteiro. Aqui, ó, pergunte qual é o seu nome. Esse não é para encaixar. Redondinho e hexagonal é de encaixar. Então aqui pergunte, você pode pôr qual é o seu nome, qual a cidade, você pode pôr várias coisas aqui dentro. E pode esperar. E aí vai aparecer uma resposta. E aí você pode programar para essa resposta. Pode perguntar assim pro personagem, fazer assim, qual é o seu nome? E aí a pessoa digita lá, Roberta. E aí o personagem fala, Roberta, que nome legal. Você consegue fazer esse tipo de programação. Então, fazer uma interação entre o usuário e a pessoa que está programando. Como se o personagem estivesse falando com a pessoa. Dá para fazer isso, tá bom? Tem a tecla espaço pressionada, aí pode escolher outra tecla. O mouse pressionado. Ou seja, tem uma parte imensa de programação aí, ó. Posição X do mouse, posição Y do mouse. Lembrando que todos esses redondinhos são encaixados nas programações. Esse já não, ó. Defina modo arrastado para, tem ruído, cronômetro, zerar o cronômetro, número de dias, você pode usar dias, anos aqui, ó. Dá para usar ano, mês, dia da semana. Dá para trocar o cenário e o palco. Vocês vão ver tudo isso, a gente consegue fazer vários tipos de programação. Bom, operadores. Verdinho. Para que serve operadores? Aqui é bem matemático, tá bom? Códigos utilizados para realizar operações matemáticas. Comparações, reuniões, entre termos, entre outros. Então, você consegue fazer conta de mais, de menos, de vezes, de dividir. Você pode escolher número aleatório entre 2, de 1 a 10, de 1 a 20, você escolhe. Você pode fazer um condicional. Se o número for maior que 50, menor que 10, você pode usar maior, menor, igual. O condicional do e e do ou, que a gente usa na matemática. A negação. Junte maçã com banana. Aqui você usa, por exemplo, aquele da resposta. Junte a resposta do nome da pessoa com a frase, que nome legal. Você usa esse junte. Você põe uma palavra aqui e outra palavra aqui, tá bom? Letra, você pode perguntar qual é a letra, qual é a posição da letra. Então aqui, letra 1 de maçã, ele vai falar letra M. Letra 2 de maçã, letra A, ele pode falar isso. Pode falar do tamanho, tá? A gente mexe com tamanho. Aí a gente pode mexer com vários personagens, diminuindo ou aumentando o tamanho. Pode perguntar, por exemplo, na palavra maçã contém a letra M? Pode perguntar, condicional. Aí você pode dividir qual é o resto disso dividido por isso, qual é o arredondamento disso, qual é o módulo daí. Aqui tem várias operações. Então, esse comando de operadores são as operações matemáticas. Tá bom, legal. Professora, você está falando muito, eu sei, mas isso aqui é só para você ter uma visão geral. Você vai aprender mesmo mexendo, tá bom? Já te digo. O próximo, variáveis. Esse a gente usa, vou até falar onde. Quando a gente cria um joguinho, por exemplo, e eu quero pôr o total de pontos, eu crio uma variável para ser o total. Então, toda vez que meu bichinho bater na frutinha tal, ele vai ganhar um ponto. Então, o meu total, eu faço uma programação, crio o total e faço uma programação para contar toda vez que meu ator tal bater em tal ator. Entendeu? Dá para fazer isso. Então, aqui, ó, você cria uma variável, aí vai aparecer o nome dela. Você pode mudar a variável para 0, zerar sempre no início. Aqui a gente vai usar esse comando, ó, adicione tantos pontos na variável quando certa coisa acontecer. Mostrar a variável, esconder a variável, criar uma lista. Você consegue fazer tudo isso, tá bom? Dentro de variáveis. Por último, meus blocos aqui é quando você quer criar novos blocos.
tá bom? Então aqui você pode ser bem original e falar, eu imaginei uma coisa diferente do que tem aí na programação e eu quero criar uma programação e vou por aí. Você vai conseguir criar aí, tá bom? Tem como criar coisas que não existam. Legal. E aí, por último, para acabar a aula, eu tinha deixado essa programação aqui só para a gente poder visualizar, né? Essa foi a que eu fiz na última aula. Quando clicado no verdinho, sempre vai ficar eterno fazendo, é um ciclo. Mova 10 passos, então o gatinho ia andar, ia tocar o som miau, ele ia parar e falar olá, por 2 segundos ia aparecer a nuvenzinha, e se tocasse na borda, ele ia voltar. A gente já fez esse, certo? Então, só explorando. Aqui eu tenho o eventos, que é o que começa, que é esse amarelo. Depois eu tenho o controle, que é o sempre. Depois eu tenho o movimento. Eu tenho 2 de movimento aqui, ó. O mova 10 passos e depois vai ter o se tocar na borda, né? Depois eu tenho o de som, que é o roxinho, toque o som. O lilás, aparência de golá por 2 segundos. E um último de movimento, tá bom? Que é o se tocar na borda, volte. Aqui tem todos, ó. Fiz um por um só para você entender que cada cor corresponde ao seu bloquinho, tá bom? E aí você vai dentro dele e escolhe programa, tá bom? Ok, professora, agora seria a programação desse, mas eu já fiz essa programação. Então eu vou fazer 2 aqui, mas já vou falar a proposta final, ó. No final você vai fazer uma síntese de tudo que você desenvolveu, aprendeu, aprofundou hoje, ou seja, você aprendeu os blocos de comando. Tá bom, vai fazer um geralzão aí. E vai explorar os blocos de comando lá no Scratch para realizar uma programação. Faz a programação que eu vou realizar aqui. Tá bom? Então, vou pedir para espelhar minha tela, que é o momento mais... E a gente vai fazer uma programação do gatinho, tá bom? Então, eu vou começar aqui com o gatinho, ó. Vocês estão vendo meu gatinho bonitinho aqui. Eu vou primeiro iniciar, eu vou lá em eventos, no amarelo, e vou pôr, quando for tocado no verde, deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês verem. Acho que agora ficou bom, né? Ficou. Quando clicado no verdinho, vai acontecer o meu movimento, tá bom? Então, eu vou vir aqui em controle e vou pegar um sempre. Tá? Antes de pôr esse sempre, eu vou pôr sem o sempre primeiro. Vou pôr um movimento, ó. Mova 10 passos. Então, se eu clicar no verdinho, ó, o gato vai mover. 10 é muito pouco. Vou pôr 20 aqui, ó. Vou digitar 20. Tá bom. Mas eu quero que ele faça isso eterno. Então, eu posso vir aqui, ó. Se eu colocar no verde, ele vai ficar movendo, ele vai bater lá. Ih, professora, bateu lá, não dá. Então, em vez disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele girar. Então, eu vou pegar um gire aqui, 15 graus. Deixa eu puxar meu gatinho de volta, né? Porque senão aqui não vai dar. Quando eu clicar no verde, olha lá, ele vai ficar girando, olha que legal. Mova 20 passos e gire. Professora, mas eu não quero ele girando. Eu quero fazer com que ele vá fazendo algum... vai mudando a posição. Eu vou adicionar no X. Adicione 10 a X. Porque aí ele vai batendo. Professora, mas ele bateu lá e ele não voltou. Peraí, então, posso fazer ele bater na borda e voltar? Posso, deixa eu parar ele aqui, né? Gatinho, volta aqui pro meio. Eu tenho um aqui, ó, que é, ó, se tocar na borda, volte. Então, ó, mova 20 passos, gire... E adicione a 10 e mova. Olha o que vai acontecer com ele, ó. Ele vai ficar batendo e voltando. Fala, professora, eu não gostei desse gire, porque ele não ficou batendo, ó. Puxei pra cá, deixa eu parar, né? Vou tirar o gire. E em vez de pôr o gire, eu vou deixar desse jeito sem o gire. Vamos ver o que acontece? Ó o meu gatinho, olha que legal. Ele bate na borda, ele vai mudando de posição e ele fica andando. Já é um jogo, já é uma programação de jogo bem simplesinha, tá bom? Vocês acharam legal? Aí você poderia mudar a fantasia dele no meio do caminho. Professora, como que eu mudo fantasia? Se a gente for em fantasia aqui, ó, a gente pode ver que o gato tem 2 fantasias. Daria para escolher um código de mudar a fantasia, tá bom? Bom, vamos mudar o cenário, ó, cantinho direito, lá embaixo. Vou pôr um cenário. Já que ele está andando aí aleatoriamente, eu vou pôr um espaço. Deixa eu colocar aqui, ó, galáxia. Olha ele batendo lá na galáxia. Olha que legal. Agora eu posso criar um outro personagem. Professora, vamos criar mais um? Não sei se dá tempo. Vamos lá. Clica lá no personagem, de ator, escolhe um. Vou escolher essa bailarina que muda de posição aqui, ó. Tá? Aí eu vou pôr ali, evento, quando for clicado, a bailarina, sempre, deixa eu ver um sempre aqui. Vamos fazer ela mudar de fantasia, vai? Mudar a fantasia, a aparência, mude para fantasia D, deixa eu pôr aqui fantasia A, e vou esperar um segundo. Controle, espere um segundo. Vamos ver o que acontece. Olha lá, vou apertar o play, vamos ver se ela muda. Ih, professora, está muito pouco. Vamos duplicar isso aqui, ó. Duplicar bloco, e eu ponho aqui embaixo. E aqui eu vou pôr mude fantasia B. Vamos ver se muda a fantasia agora. Vamos ver se ela mudou. Olha ela mudando de fantasia. Ela está baixando, ó. Olha que legal. Então, a gente consegue criar blocos fazendo mudar a fantasia, porque ela tinha 4 fantasias diferentes, ó. E a gente conseguiu usar 2.
tá bom? Não deu tempo de fazer muito, mas na próxima aula eu faço mais alguns. Espero que você tenha gostado aí da aula, desse mecanismo aí de programar. Próxima aula a gente vai começar a fazer umas programações, tá bom? Avaliem a minha aula, vai aparecer aí para vocês o QR Code, o link, tá aparecendo aqui embaixo, mas vai aparecer na tela. Avaliem e digam se vocês gostaram ou não, que eu agradeço. E a gente se vê numa próxima, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau!